As ondas eletromagnéticas dependem de um meio material para se propagarem. Tá? Quem depende do meio material são as corpusculares, as eletromagnéticas não dependem, certo? Então, na verdade, para corrigir aqui, né, porque está pedindo para corrigir, não dependem do meio material, tá? Ela se propaga em qualquer O comprimento de uma onda corresponde à quantidade de ciclos de subida e descida por unidade de tempo. E aí? Isso é falso. A quantidade de ciclos de subida e descida é a frequência, certo? Então, na verdade, é a frequência de uma onda. A frequência. Pode colocar aqui. A frequência de uma onda corresponde à distância entre duas cristas ou entre dois valos. Aqui agora é o contrário, né? Aqui agora é o comprimento. Comprimento que é a distância entre as duas cristas ou dois valos consecutivos, e a frequência é a quantidade de subida e descida, certo? A energia de uma radiação eletromagnética está diretamente relacionada à sua frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia, certo? A cor é uma característica somente da luz absorvida pelos objetos. É falso, né? Na verdade, é uma característica da absorção e principalmente da reflexão, certo? Então, não é somente da luz absorvida. Na verdade, é uma característica da luz absorvida e refletida, principalmente, né? E refletida. Boa. E refletida pelos objetos, certo? Um corpo negro ideal absorve toda a luz incidente, não refletindo nenhuma onda eletromagnética. A radiação infravermelha é assim chamada porque tem frequência maior que a vermelha. É falso. É falso. Isso. Ela é menor, por isso que é chamada de infra, tá? Ela está abaixo do vermelho, porque tem frequência menor. Infravermelha é menor. A ultravioleta está acima da violeta, certo? A luz branca pode ser decomposta ao passar por um prisma em virtude da diminuição do fenômeno da refração. Verdadeiro. É falso, não é diminuição não, mas na verdade é por causa do fenômeno da refração. Então, pelo aumento desse fenômeno, né? Pelo acontecimento desse fenômeno. Então, não é pela diminuição. É em virtude do fenômeno da refração, tá? O fenômeno da refração não reduz, muito pelo contrário. Então, quando ela passa a ter um prisma é que acontece o fenômeno da refração, certo? As radiações corpusculares são aquelas que possuem comportamento de onda. Falso. Essas radiações que possuem comportamento de onda são as eletromagnéticas, certo? São exemplos de radiações corpusculares. Verdadeiro. Aí a gente vai ver hoje algumas radiações corpusculares, tá? Radiação alfa, beta, os prótons. A radiação gama. Vamos nessa, anotar. A radiação alfa é um exemplo de radiação corpuscular. Verdadeiro. Alfa, beta, próton, nêutron, tudo é radiação corpuscular, tá? A radiação beta é um exemplo de radiação corpuscular, pois possui características de onda. Falso. E a parte final aí que matou, né? A radiação corpuscular, na verdade, não possui característica de onda, ela possui característica de, como o nome diz, de corpo, de matéria, de partícula, tá? Então possui característica de partícula. Tira aqui. Agora chegamos no saco. Parte mais difícil. Lá vamos nós. Puxou, meu A pai. professora chegou falando. Tá, vamos lá, só. Sabendo que o comprimento das micro-ondas que um aparelho gera é de aproximadamente 2,45 vezes 10 a 15 metros. Pronto. Então, isso aí que foi dado é o quê? Comprimento, certo? Comprimento de onda.
E o comprimento a gente determina por essa letrinha aqui, né? O lambda, certo? Então, isso aqui é o lambda. Qual a energia? Ó, tá perguntando energia. Então, qual a energia dessas micro-ondas em Joule? Beleza. Qual a energia das micro-ondas? Está pedindo energia, então a gente vem aqui e coloca a fórmula de energia, que é H vezes zero, certo? H vezes zero. A gente tem o H? Tem, né? Que é a constante de Planck. Essa constante de Planck aqui é o H. Esse 3 vezes 10 à oitava é aquele C, né? Que é a velocidade da luz do parto. Beleza, então vamos substituir. No lugar do H, a gente vai colocar 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Aí vem, vezes. Agora, a frequência. A gente tem a frequência? Não tem. Beleza, não tem a frequência. Então a gente tem que achar a frequência para poder jogar nessa fórmula, certo? Então vamos achar a frequência. Como é que acha a frequência? A fórmula no quadro. Velocidade da luz dividida por comprimento, certo? Então a frequência vai ser, quem é a velocidade da luz? 3 vezes 10. Isso, 3 vezes 10 à oitava, dividido pelo comprimento de onda, que é 2,45 vezes 10 a 15. Isso aí. E agora, como é que resolve aquilo ali? Você divide 3, dividido por 2. O de cima dividido pelo de baixo. 3 dividido por 2,45. Na vírgula, pode colocar só os dois numeral após a vírgula? Pode. Só duas casas decimais é suficiente, não precisa botar tudo não. Então, 3 dividido por 2,45 fica quanto? 1,22, pronto. É 2, não, se eu botar duas casas está ótimo. Vezes 10, sempre repete. E o expoente? Mantém o de cima, troca o sinal do de baixo. Vai ficar 8 menos 15. Vai ser quando sair 8 menos 15? Menos 7, exatamente. Tem R$8, mas estou devendo 15. Então, vou dever 7, né? Sim. Beleza. Essa é a frequência de onda. Aí agora a gente vai pegar essa frequência e jogar ela aqui no lugar da frequência. Certo? Então vai ficar 1,22 vezes 10 a menos 7. Aí agora, multiplica 6,6 vezes 1,22. Dá quanto? 8,05. 8,05 vezes 10 elevado a? Menos 41. Exatamente. Menos 34, menos 7. Aqui não muda nenhum sinal, certo? Não muda nenhum sinal. Então, menos 34, menos 7. Juntou dois boletos, um de 34 e um de 7. Então, vai ficar menos 41, certo? E a energia da linha. Beleza? Alguém não entendeu, pode falar. Ok, ou não? Esse lambda falou. Sabendo que o comprimento das ondas é aproximadamente tal, tem o comprimento. E a gente determina o comprimento por que letra por esse lambda aqui, esse y de cabeça para baixo, certo? O comprimento é isso aqui. Aí a pergunta é, qual é a energia? Ok. Se quer energia, chega aqui e coloca a fórmula de energia, que é energia igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência, certo? Quem é a constante de Planck? É sempre dada na questão e vai ser sempre esse valor. 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Entendi. Certo? E que a frequência não tem a frequência, só tem o comprimento. Então, tem que achar a frequência antes para depois jogar nessa fórmula. Certo? E como é que faz para achar a frequência aqui, o F? Para achar a frequência é o C, que é a velocidade da luz, dividido pelo comprimento. Esse C foi dado na questão, que também é sempre dado, sempre vale 3 vezes 10 oitava, tá? E esse comprimento também foi dado, que é esse 2,45 vezes 10 a 15. Pronto. Então, substituir o C aqui por 3 vezes 10 oitava e o comprimento por 2,45, certo? Beleza, aqui é uma divisão de potência. A primeira coisa, ok, pegar esse 3 e dividir por 2,45. Vai ter 1,22, certo? Repete o vezes 10, esse x10 repete sempre. E aí os expoentes, o que é que faz? Quando é uma divisão, você mantém o de cima e troca o sinal do de baixo. Então, se o de baixo está positivo, ele sobe negativo. Se estiver negativo, ele sobe positivo, certo? Então, aqui vai ficar 8 menos 15, porque 15 está positivo, então ele sobe negativo. Então, vai ficar 8 menos 15. É a conta de boleto, ó. Tem R$8, mas vou devendo 15. Então, vou ficar devendo 7, menos 7. Certo até aí? Pronto. Achou a frequência. Achou a frequência, só não é a frequência que quer, é energia. Tá? Aí essa frequência aqui, a gente vai colocar agora dentro da fórmula de energia. Certo? Botou aqui dentro da fórmula de energia. Beleza.
Então, já tinha o H e o F aqui que a gente acabou de achar. E agora o que é que faz? Pega esse número 6,6, multiplica por 1,22. Aí deu 8,05. Repete o vezes 10, sempre repete. E aí pega, ó, menos 34, menos 7. Nesse caso não muda nenhum sinal. Só muda o sinal quando tiver divisão, que muda o de baixo. O resto tudo mantém igual, tá? Então vai ficar menos 34, menos 7. Juntou dois boletos, um de 34 e de 7, menos 41. Beleza? Explicando aqui, beleza. É F, né? Então, deu aqui a frequência. E sendo a velocidade da luz é sempre a letra C, tá? Que foi colocado mais. Calcule o comprimento de onda dessa cor. Pronto. Então, comprimento de onda é o quê? É aquele lambda, né? A gente representa com essa letrinha. Ok. Então, chega aqui e coloca a fórmula. Velocidade da luz dividida por frequência. Qual o valor da velocidade da luz? 3 vezes 10 a oitava. Qual o valor da frequência? 4,6 vezes 10 a 14. Então, lambda vai ser 3 dividido por 4,6. 4,6. Isso aí dá pra pegar de boa, velho. Pronto. Vezes 10 elevado a 8 menos 14. Que vai dar quanto isso aí? 8 menos 14 é quanto? Menos 6. Menos 6. Muito bem. Só que agora tem a parte de transformar para notação científica. Tá lembrado? Tá. Não, só para notação científica. Como é que faz a transformação de notação? Ó, esse número 0,65 a gente tem que deixar ele entre 1 e 10. Certo? Entre 1 e 10. Só bagulho ali, ó. Beleza. Aí vai fazer isso como? Correndo a vírgula. Aí vai correr a vírgula para a esquerda ou para a direita? Direita. Beleza, ó. Correr uma vez aqui para a direita. Vai ser suficiente? Vai, né? A vírgula vai parar aqui e aí o número vai ficar 6,5. Beleza, tá entre 1 e 10. Beleza, quando a gente corre para a direita, a gente faz o quê? Depois diminui. Direita diminui. Né? E isso, diminui o tanto de vezes que a vírgula correu. Se correu 2, diminui 2, correu 3, e aí vai, tá? Como já só foi 1 aí, então só diminui uma vez. Logo o lambda vai ser o quê? 6,5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 7. Menos 7. Menos 6, menos 1, menos 7. Eu comprimento Por que tem que trazer para a notação? Para a notação científica? Porque, na verdade, a notação científica é uma forma de padronizar os números. Porque um número, quando ele está principalmente em formato de potência, ele pode ser escrito de infinitas formas. Infinitas. Agora, imagina, você faz um experimento, sei lá, alguma coisa aqui no Brasil, você bota aí Aqui é uma para trazer para metro, porque metro está mais... Não, na verdade aqui já estava em metro. Já estava em metro, tudo aqui já está em metro. A questão é porque, por exemplo, esse número 6,5 vezes 10 é menos 7. Colocar aqui, 6,5 vezes 10 é menos 7. A gente pode escrever com diversos expoentes. Aí pode escrever assim, ó, 65 vezes 10 é menos 8. Pode escrever 0,65 vezes 10 é menos 6. 0,065 vezes 10 é menos 5. E aí vai. 0,0065 vezes 10 é menos 4. Então, infinitos números. Certo? Então, isso, na verdade, a notação foi criada para padronizar. Todo experimento, enfim, todo resultado físico, matemático que se acha, transforma em notação para poder ter comparação com outros trabalhos. Por exemplo, se você faz um trabalho aqui, aí você coloca nesse formato, 10 a menos 5. Outra pessoa, 10 a menos não sei quanto. Então, as escalas ficam diferentes, entende? É mais uma questão de escala, tipo isso. Por isso que transforma anotações. Então, eu não faço isso quando eu vou baixar a frequência da questão de cor. Isso. Você só não transforma em notação quando é para achar cor. Porque aí eu estou pedindo cor. Só se necessário. Menos 2. Comprimento. Comprimento, menos 2. São dadas a velocidade da luz no ar, ou seja, a velocidade da luz, e a constante de Planck. Constante de Planck, o resto dela está aqui. Quais são os valores que melhor representam a frequência da radiação? Então, está querendo saber a frequência.
e a energia. Então, tá querendo saber duas coisas aqui, né? Aí a gente começa pela frequência, até porque para encontrar energia vai precisar da frequência, certo? Então, frequência vai ser comprimento de onda, ou velocidade da luz dividido por comprimento. Então, a frequência vai ser 3 vezes 10 a oitava, dividido por 600 vezes 10 menos 12. 10 a menos 12. 3 dividido por 600 vai ser 5 vezes 10 a quanto aí? Não. Menos 6. Não. 8 Menos 4, 20. 20 positivo. 8 mais 12, tá? 8 mais 12 que é 20. Sinal. 20, exatamente. Muito sinal. Beleza, ó. Se eu pedisse a energia, somente a energia nessa questão, vocês não precisariam transformar para notação científica, tá? É só a última resposta, a resposta final vocês precisam, só se vocês quiserem. Mas nesse caso eu pedi as duas coisas, tanto a frequência quanto a energia. Então, são duas respostas, né? Então, as duas respostas finais de notação, certo? As duas tem que ter notação. Isso. Beleza, então, ó, frequência aqui para transformar a notação. Vai correr para a esquerda ou para a direita? Direita. Quantas vezes? 1, 2 não, que ainda tá 0,5, 3, ó. Beleza, para daqui. Certo? 3 vezes para a direita faz o quê? Diminui 3. Exatamente. Então, a frequência vai ficar 5 vezes 10 a 17. Exatamente. Pronto, aqui é a primeira resposta. 5 vezes 10 a 17 Hz. Certo? Aí agora vem energia. Energia vai ser H vezes E. H vai ser 6,6 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência que a gente acabou de achar, né? 5 vezes 10 é 17. Então, 5 vezes 10 elevado a 17. Beleza. Aí agora, 6,6 vezes 5 vai dar quanto? 33? 33 vezes 10 dá conta aí? Menos 34 mais 17. A resposta vai ser negativa ou positiva? Menos 34 mais 17. Menos 17. Vai ser negativa 17. Isso aí. Menos 17. Conta de boleto. Ok, agora a notação. A vírgula, ela tá onde aí? Quando ela não está mostra, significa que ela tá onde? Isso, ela tá lá no finalzão. Exatamente, ela está escondida aqui no final do último número, certo? Que aqui é o mesmo que 33,0, que não precisa colocar, vírgula 0, né? Então, beleza, a vírgula está aqui, a gente vai correr ela para a direita ou esquerda? Esquerda. Uma vez é suficiente? É, né? Então, parou aqui uma vez para a esquerda, faz o quê? Aumenta uma vez. Então, a energia vai ser 3,3 vezes 10 elevado a menos. Porque ele precisa transformar quando E a verdade é certo? A frequência, ok, você entendeu? Aí vem a energia. Como é que acha a energia? Constante de Planck vezes frequência, certo? Pronto. Quem é a constante de Planck? O H. Foi dado 6,6 vezes 10 a menos 34. E quem é a frequência? A frequência a gente acabou de achar. Ela aqui, ó. 5 vezes 10 é 17, certo? Aí agora, multiplicação de potência. A gente pega 6,6, multiplica por 5. Aí deu 33. Repete 1 vezes 10 e agora faz, ó. Aqui não muda nenhum sinal, tá? Fazer menos 34 mais 17. Ou seja, estou devendo 34, mas paguei 17. Ou seja, eu vou dever só 17, certo? Beleza. Aí agora vem a transformação para a notação científica. A notação tem que estar entre 1 e 10. 33 está acima de 10, certo? Isso. Aí, quando a vírgula ela não está à mostra, significa que ela existe, tá? Mas ela está aqui no último número, porque 33 é a mesma coisa que você escrever 33,0. Aí você pode excluir esse vírgula 0, não é isso? Então, a vírgula está aqui no final, então ela vai ter que correr para a esquerda, para ficar entre 1 e 10. Então, correr uma vez para a esquerda aumenta. Certo? Então, uma vez para a esquerda, aumenta 1. Aí ficou 3,3 vezes 10 a menos 16. Entendeu agora? Lembrar que entre 1 e a frequência de determinada luz é 4,1 vezes 10 a 14 Hz. Beleza? Então, deu aqui a frequência. E que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitavas. A velocidade da luz é o C. Como
Com base nesses dados, no espectro visível, fornecido pela figura abaixo, qual a cor? Aí vem agora, ó, cor. Não é para transformar em notação científica. A resposta é uma cor, é o nome de uma cor. Mas para encontrar o nome dessa cor, vocês vão ter que fazer cálculo, certo? Beleza. E aí, como é que vocês sabem qual vai ser a cor? Olhando por esse gráfico. Beleza. O que é que esse gráfico nos mostra, nos fornece? O comprimento de onda. Então, para se encontrar a cor, vocês vão ter que encontrar o comprimento da onda. Certo? Se aqui tivesse frequência, tinha que achar o quê? A frequência. Se aqui tivesse energia, tinha que achar o quê? A energia. E aí vai. Tá? Se aqui é comprimento de onda, então tem que achar o comprimento de onda para poder comparar com o gráfico e encontrar a cor. Tá? Então, o comprimento de onda vai ser velocidade da luz dividido por frequência. 3 vezes 10 oitava é a velocidade da luz. E a frequência é 4,1 vezes 10 a 14 Hz. Aí agora vem, comprimento. 3 dividido por 4,1 é quanto? 0,73? 0,73. Vezes 10 a quanto? 8 menos 14, que dá? 6 mais 8 menos 14, que dá menos 6, não é isso? Não é isso? Sim. Pronto. Beleza. Aí agora, ó, não é para transformar na nossa científica. Aqui vai transformar na coincidência. Mas na próxima não transforma, tá? É coincidência. Notação científica é, se eu pedisse, qual o comprimento de onda pronto? Aí chegava aqui e vocês transformavam na notação científica. Mas eu quero cor. Beleza. Aí, ok, vocês têm que olhar, o próximo parâmetro é em que escala o gráfico está. Ele está em 10 a menos 7, não é isso? 10 a menos 7, pronto. Então vocês vão ter que transformar essa base aqui para 10 a menos 7, certo? Para poder comparar com o gráfico. Beleza. Primeira coisa, ó, como é que faz para transformar aqui de menos 6 para menos 7? Adiciona menos 1. Isso, coloca aqui menos 1. Menos 6 menos 1 dá menos 7, certo? Olha a vírgula para direita. Isso. Se a gente corre para a direita, diminui. Se a gente diminui, a gente corre para a direita, né? O contrário também é verdade. Se a gente diminuiu, a gente vai pegar essa vírgula e fazer o quê? Correr para a direita uma vez. Certo? Então ela vai parar aqui. Beleza. Então o comprimento vai ser 7,3 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Que por coincidência foi notação, mas não é. Logo, qual é a cor da luz aí? Vermelha. Pronto. Então, está entre 7 e 7,5, então a cor da luz é vermelha. Vermelha. Tudo bem. Beleza? Pode dar o vídeo. Tá, mas né? Noção no único mês. De novo. Deixa eu ver se você lembra dela. Sabe-se que o comprimento de determinada luz é 0,48. Então, cuidado aqui agora para o comprimento. E que a velocidade da luz é c, né? Com base nesses dados, aí mais uma vez, nós queremos saber a cor da luz. Pronto. Só que a cor agora, cuidado em frequência, certo? Frequência, então, é a frequência que a gente quer achar, porque o gráfico ele foi dado pela frequência, certo? Então, comprimento, velocidade dividido por comprimento. Velocidade é 3 vezes 10 oitava, dividido por comprimento, que é 0,41 vezes 10 elevado a 15. Aí o F vai ser 3 dividido por 0,41. 7,3. 7,3 vezes 10 dá quanto? Menos 7. 8 menos 15 vai dar menos 7. Pronto. Pronto. Aí agora, ó, tem que comprar uma cor. Primeiro, ó, como vocês pensam? Como é que faz para transformar de menos 7 para menos 6? Como é que faz? Primeiro aqui, aumenta ou diminui quanto? Aumenta, tá? Né? Vai Menos pra 7 esquerda. mais 1, menos 6. Se aumenta, então corre para a esquerda. Vai correr quantas vezes para a esquerda? Uma só. Então vai pegar essa vírgula e ela vai parar aqui. Então esse número vai ficar aqui, ó, 0, né? Deixa eu só reescrever aqui. Então é 0,731 vezes 10 a menos 6 metros. Pronto. 0, ali, né?
Então, vermelho. Mas se não ia com essa. Então, percebam que não é para transformar em notação, é para encontrar o 8 e olhar o parâmetro. Tem 4. A constante quanto? IC, 3 vezes 10 oitava, que é a velocidade da luz, né? A velocidade da luz não vai. Então, um quanto de raio-x de comprimento de onda é igual a 3 vezes 10 a menos 10, porque esse aqui é o comprimento de onda, tá? Possui quanto de energia? Eu quero saber aqui a energia. Ok até aí? Então, energia vai ser constante de Planck vezes frequência. A energia vai ser H é 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência que não tem. Então, mais uma vez, frequência vai ser a velocidade da luz dividido por comprimento. Qual que é a velocidade da luz? 3 vezes 10 oitava. E o comprimento 3 vezes 10 a menos 10. Divide. E aí? 3 dividido por 3 vezes 10 a quanto? 18. 18, exatamente. 8 mais 10, certo? Então, 18 Hz. Ok. Aí agora pega esse F e joga aqui na fórmula. 1 vezes 10 a 18. Então, o E, né? A energia vai ser 6,63 vezes 10 a quanto aí? Menos 34 mais 18 vai ser menos 16 joules. Muito bem. Parece a primeira questão, né? Parece a primeira. Cadê o negócio, gente? Vamos nessa? Tá, ó. Então, esse é o último assunto, tá? Do teste de quarta-feira, que é radioatividade. Vamos. Radioatividade, na verdade, é a característica. Oi? É outro. Como? É outro. Outro assunto. Outra tabela. Não, é a tabela periódica, é a mesma que ela mesma da primeira aula que eu mostrei pra vocês. Não, tanto faz, a tabela periódica é igual. Para relembrar a vocês alguns detalhes da tabela periódica. Mas antes de tudo, né, radioatividade é uma característica que alguns elementos eles possuem de liberar conteúdos radioativos. Ou seja, esses elementos eles podem liberar conteúdo radioativo de forma natural, espontânea, ao longo dos anos, do tempo, ou eles podem também liberar esse conteúdo de forma artificial, certo? Ok, antes da gente entrar de fato na parte de radioatividade, só vou relembrar vocês algumas coisas da tabela periódica, que a gente viu na primeira aula, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a tabela ela é organizada em ordem crescente de números atômicos, lembra? Número atômico, isso, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai. Certo? O número atômico, que é a mesma coisa de número de prótons. Prótons, né? Que é o Zzinho aqui, lembra? Então, o número atômico é a mesma coisa do número de prótons, ok. E esses números atômicos, né? Esse número atômico, esse número de prótons, ele identifica o átomo. Como se fosse o RG lá do átomo, certo? Então, se eu digo que um átomo, ele possui, eu não consigo nem enxergar, 11 prótons, aí está falando que esse átomo é o sódio, tá? É o Na, certo? Se a gente diz que tem 12 prótons, então vai ser o magnésio, o Mg, certo? Então, se der um número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons de algum elemento, para vocês saberem que elemento é esse, basta vir na tabela periódica, certo? E olhar qual elemento corresponde àquele número atômico, certo? Beleza. Só um outro detalhe, ó. Aqui nesse intervalo é porque não coloca, né, aqui na tabela periódica, para não ficar muito extensa, então é um intervalo que varia de conta a conta, eu não consigo nem enxergar. 57 a 71 e o de 57 a 71, ok. Então, eles estão aqui, ó, a série dos lantanídeos, série dos actinídeos, tá? Então, digamos, se cair o número 57, tá aqui nesse intervalo, aí vocês vêm pra cá, tá? 57, 58, 59, 71, aí vem 72, 73, e aí vai, certo? As séries, elas foram colocadas destacadas, digamos assim. Tá? Ok.
só foram alguns detalhes, né? Que eu coloquei tudo isso que eu acabei de falar. São organizados em ordem crescente do número de prótons, que é o C, né? Vocês lembrarem do C, ó ele, que é a mesma coisa de número atômico. E o número de prótons é o que determina unicamente aquele átomo, certo? Na maioria das vezes. Ok. Um outro detalhe que a gente, né, até já viu. Os prótons, eles ficam no núcleo do átomo, certo? Então, os prótons, eles ficam no núcleo atômico, enquanto os elétrons, eles ficam na eletrosfera. Aí são só algumas lembranças, tá? Sobre a parte de átomos. Beleza. Então, vamos agora entrar na parte de radiação, né? Tá. Então, o que são elementos radioativos, como eu falei para vocês, né? São elementos que eles são capazes de emitir radiação, certo? Eles são capazes de emitir partículas ou ondas, né, com conteúdo radioativo. E aí vocês sabem que o conteúdo radioativo, né, a gente fala que ele pode ser prejudicial à nossa saúde, etc. Lógico, a depender do quanto que a gente está exposto, enfim, altera as células do corpo, provoca câncer, etc. Tá? E esses átomos, né, na verdade, que eles liberam conteúdo radioativo, esses átomos, esse conteúdo radioativo, na verdade, é liberado do núcleo dos átomos, tá? É do núcleo atômico. Então, essas partículas ou ondas que a gente vê, né, de radiação, de conteúdo radioativo, é liberado do núcleo atômico, tá? Alguns núcleos atômicos, eles são instáveis, tá? Ao longo dos anos, eles vão se liberando conteúdo radioativo. Ou seja, eles vão liberando pedaços do seu núcleo, digamos assim, tá? Só que os prótons, eles estão no núcleo do átomo, certo? Se um átomo com uma determinada quantidade de prótons libera 2 prótons do seu núcleo atômico, ele vai mudar a quantidade de prótons, não vai? Do núcleo atômico. E a quantidade de prótons é justamente o que determina que átomo é aquele ali. Certo? Lembra que o número atômico, o número de prótons é o CPF do átomo? Então, digamos, se um átomo tem, sei lá, 10 prótons e ele libera 2, ele vai passar a ter 8 prótons. 8 prótons, então ele não vai ser mais aquele elemento, ele vai ser outro elemento, ele vai se transformar em outro elemento. Certo? Então, se diz, né, que esse núcleo ele decaiu para outro elemento. Certo? Essa palavra é importante, a gente vai ver bastante quando a gente vai fazer a parte de reação. Então, ocorreu um decaimento de um elemento em outro. E é isso que acontece com os elementos radioativos ao longo do tempo, ao longo dos anos. Certo? Por isso que, às vezes, em locais que foram expostos a conteúdos radioativos, o que é que se faz? Isola o lugar e espera. Porque, às vezes, não tem muito o que se fazer. Tem que esperar o tempo daquele núcleo, ele decair até se transformar em um elemento estável. E, exatamente, chumbo geralmente, se transformar em um elemento estável e parar de emitir radiação. Certo? Só que, a depender do elemento, isso pode demorar minutos, como também pode demorar milhões de anos. Né? Então, às vezes, tem lugares que vão ficar isolados eternamente, não vai ser mais possível habitar, certo? Ok. Nelson. Isso foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Que a radioatividade ele pode ser um fenômeno natural, artificial. Natural, porque os núcleos, né? Eles liberam naturalmente partículas, tá? Principalmente se eles estiverem instáveis, com o objetivo de se estabilizar. E também pode ser artificial. A gente pode liberar conteúdo radioativo de forma artificial. Por exemplo, na fissão nuclear, libera conteúdo radioativo, certo? De forma artificial. A gente vai ver essa parte de fissão depois, certo? E a partir do momento que a gente perde partículas do núcleo, perde prótons, o elemento ele se transforma em um outro elemento, tá? Isso se chama de decaimento, tá? É a transformação de um elemento em outro. Beleza. Tá. Isso também eu acabei de falar, né? Eu vou adiantando, tá, o que é o elemento? O que é o decaimento? Decaimento, então, coloquem isso na cabeça. É a transformação de um elemento químico em outro. Por quê? Por causa da emissão de partículas radioativas, certo? E essas partículas radioativas geralmente estão no núcleo atômico, tá? No núcleo dos átomos. Então, por exemplo, ó, o urânio
ele tem 92 prótons. Porém, através dos séculos, ele vai perdendo espontaneamente esses prótons até terminar com 82 prótons. Só que um átomo que ele tinha 92 prótons, se você olhar na tabela periódica, ele é dito, né, que é o urânio. A partir do momento que ele vai liberando naturalmente essas partículas, por ele ser instável, ele vai liberando naturalmente, e ele passa para 82, ele se transforma no chumbo. Certo? Então, o elemento ele se transforma literalmente em outro elemento químico. Certo? Se vocês olharem na tabela periódica, quem tem 82 lá é o chumbo, Pb. Tá? Beleza, então isso que é decaimento. Decaimento, tá? Decaimento. Aqui são só algumas séries de decaimentos naturais, tá? A quitina, por exemplo, vai decaindo, vai liberando partículas, alfa, beta, todas essas partículas aqui estão no núcleo atômico, tá? Alfa, beta, a gente vai ver elas já já. Alfa, beta também, às vezes prótons, nêutrons, e aí vai se transformando ao longo dos anos, né? Só que isso pode demorar muito tempo. De urânio 235, por exemplo, para tório, são 24,6 horas, beleza. Mas de tório para protactina já leva 32 mil anos. Então, daqui que ele decaia completamente e se transforma em um elemento estável, né? Já vai se passar muitos e muitos anos. Certo? Beleza. E esse decaimento ocorre de forma natural. Ele vai liberando ao longo do tempo isso. Certo? Esse teste tem que acontecer. Do mais absoluto nada. Tem artificial. É isso, tem como fazer o decaimento, por exemplo, a fissão nuclear. Isso aqui são... Ah, eu vou copiar para quê, né? Você já vai. Tá vendo essas partículas? Elas aí vocês vão ter que decorar esses índices. É isso mesmo, e antes de chorar. Vamos nessa. Decorar ali, O que é que são essas partículas? Isso aqui é uma onda, né? Partículas e onda. Relaxa, vocês vão lá. Partículas e onda. Isso aqui são partículas alfa, beta, nêutron e próton, tá? Essas partículas, elas são liberadas do núcleo atômico. São partículas que são liberadas ao longo do tempo de maneira artificial, natural, para fazer com que o átomo ele decaia, certo? E passe de radioativo para um elemento estável, beleza? Então, essas são as partículas que ele libera do núcleo atômico. E também tem essa onda, que é a radiação gama. A radiação gama é uma radiação que ela vem do núcleo dos átomos, diferente, por exemplo, do raio-x. Os raios-x, como vocês vão ver nas próximas aulas, ele é produzido na eletrosfera do átomo. A radiação gama não, a radiação gama ela vem do núcleo atômico, tá? Beleza. E o que é que significa esse 4, 2, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0? É como se fosse, lembra daquelas primeiras aulas que a gente viu, o número de massa, o número de prótons? Pronto, é basicamente isso. Tá? Isso aqui são os índices de cada uma das partículas. Então, a partícula alfa, ela tem uma massa de 4 e uma quantidade de 2 prótons, tá? É como se fosse isso. A partícula beta é um elétron presente no núcleo. Que onda, né? Realmente é uma partícula de massa zero, assim como o elétron, que não tem massa. Lembra? O elétron não entra ali para achar massa, só entra nêutron e próton. Então, é uma partícula de massa zero e de carga negativa, menos 1, certo? O raio gama é uma radiação, é uma onda eletromagnética. Então, ele é uma onda, ele não se comporta como partícula. Se ele é uma onda, ele não tem nem massa, tem muito menos. Não tem nem massa, muito menos quantidade de prótons, né? Tá? Nêutron. O nêutron, ele é uma partícula presente no núcleo, que ele tem massa, sim, mas ele não tem prótons, né? Afinal de contas, ele é um nêutron. E o próton é um próton. É um próton com a quantidade de um próton, lógico, e a massa também possui massa. Então, nêutrons e prótons, eles possuem massa, ok? Enquanto esse elétron que está presente no núcleo não possui, tá? E a partícula alfa, ela é a mais pesada de todas, certo? 4, 2, massa 4 e número de prótons 2. Então vocês decorem esses índices. Alfa 4, 2, beta 0, menos 1. É fácil.
Gama 00, 1 e 1, ou 1 e 0. Casa, queria copiar? Tem outra aqui embaixo? Olha, não, bora lá. Ele foca aí. 4, 2. Relaxa, que já fazer exercício. Vai entrar na cabeça, relaxa. De tanto exercício que vai fazer. E da radiação gama. A partícula alfa, por ela ter uma massa maior, afinal de contas, ó, 4 por 2, ela é mais pesada. Ela é facilmente barrada por uma folha de papel, tá? Então a partícula alfa, ela é radioativa, sim, ela é uma partícula radioativa, mas ela é facilmente barrada, tá? Ela não é tão preocupante, digamos assim. A partícula beta, ela já atravessa, mas no aço ou no chumbo ela já é parada. Nas camadas da pele também ela já é parada. Já a radiação gama não, a radiação gama atravessa tudo. Tá? Então a radiação gama, que é uma onda, ela tem um poder de penetração maior. Tá? Assim como os raios X tem um poder de penetração maior. Ok. Isso aqui agora são as partes importantes. Quem vai chegar já na parte de... Aquelas partículas, as bonitas das partículas, vou até botar aqui, ó. Lava nós. É, mano. Vocês estão vendo agora, pela primeira vez. Agora, vocês estão vendo agora, relaxa. Mas, ó, esses 3 sinônimos aí, essas 3 palavras-chave: bombardeamento, emissão e decaimento. Quero que vocês entendam o que é. O que é? Bombardear, ó. Presta atenção, porque isso vai ser importante para a gente montar as reações químicas e depois balancear, tá? Porque quando a gente fala de bombardear, o que é que significa? Significa, vamos, significa que a gente pegou um átomo, mais precisamente um núcleo atômico, e jogou uma partícula nele, certo? Então pegou, por exemplo, um núcleo de urânio e bombardeou com nêutron. O que é que isso significa? Significa que eu peguei o urânio e joguei o nêutron nele, certo? Então, bombardeei. Beleza. Emitir. O que é emissão? É uma liberação. Eu bombardeei o urânio com nêutron. Então, peguei o urânio e joguei uma partícula de nêutron. E, depois desse bombardeamento, ele emitiu, sei lá, chumbo. Estou chutando aí uma aleatória. Então, significa que ele liberou chumbo, tá? E falar que ele emitiu chumbo é a mesma coisa de falar que ele decaiu para o chumbo. Então, peguei um urânio, bombardeei com nêutron e ele decaiu para o chumbo, ou seja, ele se transformou no chumbo. Ele emitiu chumbo, certo? Só para vocês saberem A emissão vai ser praticamente a mesma coisa de decair. Exato. Na hora de montar a reação, basicamente a mesma coisa. Emissão e decaimento a mesma coisa. Certo? Por que eu quero explicar uma reação química? Primeiramente, a gente coloca uma setinha. E uma reação química, ela tem 2 lados, né? O lado reagente e o lado dos produtos. Então, o que está reagindo nesse lado, ou seja, o que está sendo bombardeado, e o que está sendo formado. Se eu falo, o urânio, ele é bombardeado com nêutron. Bombardeado com nêutron. E decai para o chumbo. Pronto. Vamos botar assim fácil. O urânio é bombardeado com nêutron e decai para o chumbo. Então eu tenho 3 coisas aí, urânio, nêutron e chumbo. Ok. O urânio, vocês acham que ele vai ficar aqui do lado esquerdo da reação ou do lado direito? Direito. Do lado esquerdo. Por quê? É como se fosse o início da reação. Ele é bombardeado. É como se fosse depois de ele ser bombardeado. Você pega o urânio, joga o nêutron dele. Depois disso, ele vira um chumbo. Então, ó, toda vez que vocês ouvirem bombardeado, vai ficar do lado esquerdo da reação. Tudo que bombardeado e tudo que for bombardeado vai ficar do lado esquerdo da reação. Certo? Então, o urânio, ele é bombardeado por um nêutron. Certo? O urânio é bombardeado por um nêutron.
Tudo que for bombardeado lá de cá. Você fala, o urânio é bombardeado por um nêutron e um próton. O urânio é bombardeado por um nêutron e um próton. Então, tudo que é bombardeado, que bombardeia do lado esquerdo. E decai para e emite um chumbo. Pronto. O chumbo fica onde? Esquerda ou direita? Direito. Então, o chumbo, ele fica aqui, exatamente. E decai para o chumbo, emitindo partículas alfa. A partícula alfa fica onde? Direito também. Então, ó, tudo que bombardeia, o que é bombardeado, esquerdo. Tudo que emite, decai do lado direito. Então, isso aqui, o que é que aconteceu? O urânio, ele foi bombardeado por um nêutron e um próton e decaiu para o chumbo e emitiu ainda uma partícula alfa. Certo? Então, tudo que decai emite do outro lado. Tudo que bombardeia do lado esquerdo. Certo? Beleza. Olha, eu vou ter aqui bombardeamento por dois do mesmo lado, do esquerdo. E emissão lá do outro lado, tá? Beleza. Passar aqui, vai. Nessa aqui tem os dois tipos. Vamos nessa. Em 1934 surgiu o primeiro isótopo artificial radioativo. O alumínio foi bombardeado com partícula alfa. Já está montadinho. O alumínio foi bombardeado com partícula alfa, chegando a um isótopo radioativo de fósforo, de acordo com a equação abaixo. Beleza. Então, ó, foi dito que o alumínio foi bombardeado com alfa e decaiu para o fósforo e ainda liberou ali um X, uma partícula X, certo? O primeiro objetivo dessa questão é encontrar quem é essa partícula X. Achar o tal do X. Beleza. Como é que vocês vão fazer isso? Ó, como é que vocês vão fazer isso? Fazendo um balanço entre massa de um lado e massa do outro, próton de um lado e próton do outro, tá? A massa de um lado é exatamente igual à massa do outro. Próton de um lado é exatamente igual ao próton de outro. Então, ó, esse aqui já foi fornecido. Por isso que precisa saber o das partículas. Ó, quais são os índices aqui dessa partícula alfa? 4 de massa, 2 de próton. Beleza. Então, agora vamos fazer a soma. Desse lado aqui na massa, a gente tem quanto? 27 mais 4, não é isso? 31. Ok. Então, do outro lado na massa, a gente também precisa ter 31. Certo? A gente tem que fazer esse balanço. Massa de um lado igual a massa do outro. Próton de um lado igual a próton do outro. Beleza. Aqui a gente já tem 30. Então, quanto é que está faltando para ter 31? Pronto. Então, já descobriu a massa aí de X. Agora vamos para cá. Desse lado aqui, a gente tem quanto de prótons? 15. 13 mais 2 que dá 15. Beleza. Nesse lado aqui, a gente tem que ter 15 também. Tem que ter. Porque tem que ser igual. A gente já tem 15 aqui. Tá. Então, quanto é que tá faltando aqui? 0. 0. Beleza. Então, a gente descobriu que X é uma partícula em massa 1 e próton 0. Então, que partícula é essa? Exatamente. Então, essa partícula aqui é um nêutron, né? Exatamente o nêutron que é 1 e 0. Então, isso aqui é um nêutron. Certo ou não? Bom demais, né? Eu amo, é bom demais. Olha a cara da turma de decepção. É muito bom essa turma. Você veio até com a radiação aí, a Eu não sabia que era esse assunto. Não, isso é anatomia. estampado no peito, ó, Isso várias. é anatomia. Não, várias radiações. É anatomia. Outra coisa. Vamos para a próxima. Olha a Ó. educação da Alguém não entendeu isso? Então, como é que você faz? A reação, tá? Coloca os índices das partículas. Que é a partícula alfa, 4 e 2. A massa de um lado tem que ser exatamente igual à massa do outro. Se a massa desse lado aqui é 31, o outro lado tem que ser 31. Então, é só vocês ir vendo. Quando é que está faltando para dar o valor, tem que ser dado, certo? Exatamente igual a próton. Próton de um lado tem que ser igual a próton do outro lado, tá? E aí, pronto. Hã? Aí descobriu os índices, dá para saber qual é a partícula, certo? E pode ser um elemento também. Se aqui desce, digamos, tá? Vamos botar um valor aleatório. Se aqui desce, sei lá, 120 e 87, isso aqui seria alguma partícula? Não, mas ele seria um elemento químico, certo? Como é que a gente sabe que elemento químico é? Tabela periódica. Aí a gente vai chegar lá na tabela periódica e olhar quem é o elemento de número 87.
Certo? A gente vai dizer qual é o elemento. Oi? A gente fica pela parte de baixo. Isso, pelo número de prótons, pelo menor dos dois números. Vocês identificam pelo menor dos dois números. Tá? 120 e 87. 87 é o menor dos dois números. Oi? Começou. Vamos voltar. Vamos para a segunda parte da questão. O fósforo P3015. Outro detalhe, se eu quisesse, ó, e eu vou fazer isso para deixar logo claro, botava logo só P30, ponto, sem esse 15. Por quê? Porque o 15 dá para vocês acharem na tabela. Então, o fósforo P15, por sua vez, emite uma partícula Y, que a gente não sabe quem é, e se transforma em enxofre 30. Beleza. Então, nesse caso agora a gente vai ter que montar uma reação. Como é que monta a reação? Primeira coisa, ó, botou a setinha aqui. O fósforo, por sua vez, emite uma partícula Y qualquer e se transforma em S30. Então a gente tem três coisas, isso e uma partícula Y ali. Beleza, vamos começar pelo fósforo. O fósforo P, ele vai ficar do lado esquerdo ou direito? Direito. Esquerdo. Ele vai ficar aqui, ó. Por quê, ó? Porque ele está emitindo alguma coisa. Então, o que é bombardeado e o que está emitindo alguma coisa, ele sempre fica do lado esquerdo. O que é emitido, o que é decaído, fica do outro lado. É como se ele está lá naturalmente parado. Ele está pensando, na verdade, está sendo uma liberação de radiação de forma espontânea. O fósforo está lá e ele, do mais absoluto nada, ele vai emitir uma partícula. Um pedaço do núcleo dele. Certo? Então, o fósforo, por sua vez, emite uma partícula Y. Essa partícula Y fica onde? Que não é o gama, não. Fica onde? Esquerda ou direita? Direita, exatamente. Emitiu o Y. O fósforo emitiu. O fósforo jogou o Y para lá. E se transforma em S3016. O S fica na direita, esquerda, direita também. Porque se transformou, decaiu, emitiu, passou para qualquer coisa do lado direito, certo? Aí agora vamos descobrir quem é Y. O X a gente já descobriu. Desse lado aqui, na massa, tem que ter quanto? 30. Então, desse lado aqui também tem que ter 30. A gente já tem 30. Então, quanto que é o Y aqui? Desse lado aqui tem 15, né? Então, desse outro lado também tem que ter 15. A gente tem 16. E aí, quanto é que está faltando aqui? Exatamente. Menos 1. 16 menos 1 dá 15. Logo, que partícula é essa? Beta. 0,2. Exatamente. Certo? O beta é o que tem enfim, se a gente fizer, certo? Oi? Vamos explicar novamente, por favor, essa segunda questão. Sim. Ó, o fósforo, ele emite. Eu falei que existem vários tipos de liberação de conteúdo radioativo, certo? Existe a liberação natural, que o elemento está lá do nada e ele começa a liberar conteúdo radioativo. E existe a liberação que ela é induzida, que você pega o elemento, você bombardeia com alguma coisa e aí ele libera conteúdo radioativo. Você faz um propósito. Certo? Esse caso aqui foi o primeiro, foi uma liberação natural do conteúdo radioativo. O que aconteceu? O fósforo, ele está lá, e ele emitiu uma partícula e se transformou em enxofre. Então, o fósforo, do mais absoluto nada, ele liberou uma partícula, chamou de Y, que não sabe qual é, e ainda se transformou para o S, que é o enxofre. Certo? Então, como é que monta essa reação? A reação vai ter sempre dois lados, certo? Esquerda e direita. O que é bombardeado e o que bombardeia, por exemplo, se eu tivesse pegado o fósforo e bombardeasse com alguma partícula, como foi aqui nesse caso, né? O alumínio foi bombardeado com a partícula alfa, fica do lado esquerdo. Nesse caso, numa liberação natural, o que está liberando as coisas também fica do lado esquerdo, certo? Então, ó, o fósforo, ele emitiu partículas. Então, ele sozinho, do nada, ele emitiu, ou seja, ele jogou lá para o outro lado a partícula Y, que não sabe quem é, e ainda se transformou nesse S. Ou seja, ele saiu desse molde aqui, desse modelo de P para S. Certo? Então, ele sozinho liberou, emitiu, decaiu, a mesma coisa. Até aí, ok? Pronto. Então, depois disso, o que é que você tem que fazer? O balanço. A massa desse lado tem que ser exatamente igual à massa desse lado.
O próton desse lado tem que ser exatamente igual ao próton desse lado, certo? Então, desse lado a gente já tem 30. Número de massa, certo? Tem 30. Então, do outro lado também tem que ter 30. Já tem, na verdade. Então, quanto é que vai ficar aqui no Y? 0, né? Porque 30 mais 0 vai continuar aí o 30. Desse lado a gente tem 15. 15 de prótons. Beleza. Então, do outro lado também tem que ter 15. Só que, ó, tem 16. Então, para ter 15 tem que diminuir 1, né? Certo. Então, por isso que aqui ficou menos 1. E a partícula que tem, ó, massa 0 e próton, entre aspas, menos 1, é justamente a partícula beta. Ó, 0 menos 1. Então, esse Y aqui é a partícula beta. Certo? Relaxa, deixa de choro, que a gente vai fazer a próxima aula só atividade disso. Só atividade. Agora é essa terceira. Vamos nessa. Não, essa é a última, tá? Vamos nessa. Porque, antes de tudo, aqui não vai ser só uma reação, vai ser várias reações. Isso aqui está acontecendo uma reação em cadeia. Vamos nessa, pensar juntos. O amerício AM250, após ser bombardeado por uma partícula alfa, chegou a um isótopo radioativo X. Beleza, então essa é a primeira reação, aí vocês vão montar conta. O americio fica aqui, lado esquerdo ou direito? Isso, americio 250. Mais o quê? Isso, é bombardeado por uma partícula alfa e chegou ao isótopo X. Tá. Aí agora vem, esse isótopo, por sua vez, foi bombardeado por um nêutron, ou seja, depois que formou isso aqui, pegou esse isótopo X, que a gente não sabe o que é, e fez o quê? Voltou para ele ser bombardeado por um nêutron. Certo? Certo ou não? Sim. Liberando um isótopo radioativo C. Até aí, ok? Ó, esse isótopo, por sua vez, foi bombardeado por um nêutron, lado esquerdo, liberando um outro isótopo Z. Certo? Até aqui. Então, bombardeou e liberou Z. Ok? Que, por sua vez, foi bombardeado, então, com uma terceira reação. É open bar de reação. A N foi bombardeado por alfa, gerou X. O X foi bombardeado por um nêutron, gerou Z. Mas percebam, toda vez que eu falo bombardeado, eu volto para o lado esquerdo. Então eu crio uma nova reação. Certo? Porque não existe várias setas aqui na reação química, não, tá? Toda vez que eu falo, não sei, ele foi bombardeado por outra reação. Então, ok, até aqui. Que por sua vez foi bombardeado. Então o Z, olha, o Z foi bombardeado por quê? Porque por sua vez foi bombardeado por uma partícula alfa, gerando um outro isótopo W. Então W fica onde? Esquerda ou direita? Direita. Duas partículas beta, elas vão ficar onde? Direita ou esquerda? Direita. Então, olha, uma beta, outra beta. Um próton vai ficar onde? Direita. Tudo que libera para a direita. E uma partícula alfa, direita também. Se eu falasse, e não sei quem é bombardeado, voltava para outra reação. Certo? E quando eu não falei que foi bombardeado, vai jogando tudo lá do lado direito. Aí a pergunta é, quem são os isótopos X e W? Aí, alguém pode olhar na tabela com a 95? Então, aí 95. O alfa aqui é o quê? 4, 2. Vamos botar logo todos aqui. O N, 1 e 0. Alfa, 4, 2. Beta, 0, menos 1. 0, menos 1. 1 e 1. 4 e 2. Certo? Tá, agora vamos fazer o balanço. Desse lado aqui a gente tem quanto de massa? 2, 5, 4. Então do outro lado também tem que ter 254. Então quanto é que tá faltando ali? 254, né? Tá faltando o próprio 254. Certo? Desse lado aqui, ó, quanto é que a gente tem de prótons? 97. Essa pra cá, ó. 97. Então, do outro lado também tem que ter 97, certo? Então, quanto é que tá faltando? O próprio 97. Que elemento é esse aí? Não. Como é que olha qual é o elemento? O menor dos dois números. PK. BK, pronto.
Como é que olha qual é o elemento menor dos dois números, certo? Então, BK é o que tem o número atômico lá na tabela, ó, 97. É o que? O que? Beleza, agora vamos voltar. Agora a gente já descobriu quem é X, não é isso? Se a gente descobriu quem é X, a gente vai pegar ó, essas coisinhas do X e botar aqui dele, certo? Então a gente vai botar aqui o 254, vamos botar pro lado de cá. E o 97, certo? Ok. Quanto é que tem desse lado aqui de massa? 255. Então lá do outro lado tem que ter 255. Quanto é que tem desse lado aqui de próton? 97. Então também tem que ter 97. Então vai ser mais uma vez, o Z vai ser o BK. A diferença é que ele está mais pesado, tá? Pronto, então mais uma vez o BK. Agora vamos descobrir o W. Aí já tem quem é Z ali, né? Trouxe aqui o número, ó. 255 e 97. Aí agora vamos. Quanto é que a gente tem desse lado aqui de massa? 259. Então do outro lado tem que ter 259 também. Quanto é que a gente já tem? 5. Tem 5, né? 0 mais 0 mais 1 mais 4. Tem 5. Então quanto é que tá faltando? 254. É isso aí. Agora embaixo. A gente tem quanto aqui? 97. Não, 99. 97 mais 2, 99. É isso aí. E quanto é que a gente tem aqui? Exatamente, ó. Menos 1 é quanto? Conta aí polêmico. Menos 2. Menos 2, com esse 2 aqui vai dar 0. 0 mais 1 dá 1. Tá? Não importa a ordem que vocês fizerem. Então a gente tem 1 aqui, tem 1. Mas tem que ter 99. Então quanto é que tá faltando aqui? 98. Exatamente, 98. Então, quem é o elemento esse aqui? Califorme. Cal o quê? Califorme é o quê? Eu não sei. CF. Então, CF. Boa aí. Pronto. Descobrimos quem é X, quem é Z. Tudo que fala bombardeou, não sei quem bombardeou, joga pro lado esquerdo. O resto é todo pro outro lado. Todo na direita. Certo? Bombardeou esquerdo. Desculpa, quem é X? Vamos fazer essa para vocês pegarem um pouquinho mais a mão. Tem várias questões. O ródio, o SH80, após ser bombardeado por uma partícula alfa e 2 nêutrons, decaiu para o elemento radioativo X. Então vamos lá, só. Aí eu tenho que montar aí uma reação, certo? Beleza, vamos montar essa reação. Pronto. Então, tem que montar uma reação. Lado esquerdo e lado direito. O ródio, após ser bombardeado por uma partícula alfa e 2 nêutrons. Pronto. O ródio é bombardeado por uma alfa e por 2 nêutrons. Então, onde é que essa galera fica? Do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo. Ó. Tudo que bombardeia é bombardeado do lado esquerdo. Então, o ródio, ele foi bombardeado por uma partícula alfa e 2 nêutrons, ó. 1 nêutron, 2 nêutrons. Certo? Até aí, ok? Até aí. Partícula de 2 nêutrons. Decaiu para o elemento radioativo X. Pronto. Então esse elemento radioativo X, ele vai ficar onde? Esquerda ou direita? Direita. Direita, porque ele decaiu, ele se transformou no elemento X. Pronto. Aí vem, ó. Além desse elemento X, o ródio também liberou raio gama. Então esse raio gama vai ficar onde? Esquerda ou direita? Direita. Ele liberou raio gama, ó. Uma partícula beta que vai ficar onde? Direita. E um próton que vai ficar onde? Tudo direita. Tudo que ele liberou, que ele decaiu, que ele se transformou, direita. Aí a pergunta é, qual é o elemento X? Pronto, então vamos nessa, ó. Esse 80 que foi dado aqui é a massa, certo? Já foi fornecida. Beleza. Como é que a gente acha o número de prótons? Tabela periódica. Então vamos. Você tem a tabela aí? 45?
Não sei. Não sei, você tem aí para estar vendo? Ah, então pronto. Aqui, ó. RH, ródio, realmente, ó. 45, tá? Então, o número de prótons dele é 45. RH. Aqui, ó, 45. RH 45. Então, olhou na tabela periódica 45. Vamos lá. Aqui, né? 45. Então, coloca aqui 45. Aí agora a gente vai botar das partículas. Alfa é o quê? 4, 2. Nêutron, 1 e 0. Nêutron de novo, ó. 1 e 0. Gama, 0 e 0. Beta, 0 menos 1. Próton, 1 e 1. Pronto. Aí agora eu vou fazer o balanço. A massa aqui, ó. Quanto é que de massa que a gente tem ao todo aí? 86. 80, 84, 85, 86, certo? Tem 86 aqui desse lado. Então, desse lado também tem que ter 86. Vamos ver quanto é que a gente já tem. Quanto é que a gente tem aí por enquanto? Um só. Então, quanto é que tá faltando para 86? Exatamente. Tá faltando aqui, ó, 85. 85. Certo. Agora, vamos ver embaixo. Quanto é que a gente tem aqui embaixo de prótons? 47. Certo? Então, 47. Então, desse lado também tem que ter 47. Quanto é que a gente tem aí ao todo de prótons? Não. 0. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, no fim das contas, a gente tem 0 aí. Certo? 0. Então, quanto é que tá faltando para 47? 47. Beleza. Agora, que elemento químico é esse? Vocês vão na tabela periódica e olhem o quê? O elemento que tem o número de prótons 47, certo? Alguém me diz aí? Prata. Qual? Prata. A G, né? Então, o X vai ser a prata. Eu perguntei qual para o certificado. Ok. Entenderam mais ou menos a lógica aí do negócio? Então, o urânio 235 é bombardeado por 2 nêutrons e 3 prótons. 1, 2, 3 prótons. Decaindo para o elemento X. E além disso, libera 2 partículas beta, um raio gama e 2 nêutrons. Não importa a ordem não, tá? Não importa a ordem que vocês colocarem não. O que importa é o que vai ficar do lado esquerdo e do lado direito. Quanto que é aqui o número atômico do urânio? 92. 92. Agora vamos preencher. 1, 0, 0, 1. Aqui o beta, 0 menos 1, 0 menos 1. Gama, 0, 0, 0. Pronto. Aí agora eu vou fazer o balanço. Desse lado aqui a gente tem quanto? 35, 36, 37, 38, 39, 40. 240, certo? Então, desse lado todo tem 240. Então, também aqui vai ter que ter 240. Quanto é que a gente já tem aí? 2. Mais 1, 2. Então, tá faltando o quê? 2. Desse lado aqui a gente tem quanto embaixo? 95, 92, 93, 94, exatamente, 95. Então, do lado de cá também tem que ter 95, certo? Também tem que ter 95. Beleza. Quanto é que a gente tem aí? Menos 2. Tem menos 2, certo? Menos 1, menos 1, menos 2. Então, para virar 95, quanto é que tem que botar aqui? 97. 97 menos 2 que dá 95, certo? Qual é o elemento? BK de novo, né? BK 95. Fácil demais, rapaz. Aí já é forçado.